O ar estava espesso de fumaça acre, e o cheiro penetrante de madeira queimada invadia cada poro de sua pele enrugada. Mas Policarpo permanecia ereto no centro das chamas dançantes, seus olhos serenos fixos no céu plúmbeo de Esmirna. O fogo lambia suas vestes brancas sem consumi-las. As labaredas contornavam seu corpo frágil como se fossem pétalas de uma flor estranha e sobrenatural, enquanto o clamor da multidão sedenta de sangue ecoava pelas pedras antigas do anfiteatro romano. Suas mãos, marcadas pelas décadas de serviço e oração, permaneciam unidas em súplica silenciosa, e de seus lábios ressecados brotava uma oração sussurrada que parecia mais forte que os gritos dos soldados e mais poderosa que o rugido das chamas. O suor que deveria escorrer por sua testa permanecia ausente. Sua respiração mantinha-se calma e profunda, como se o ancião de 86 anos estivesse em contemplação matinal em sua cela, não no centro de uma pira funerária. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Como chegou até ali este homem cujo nome significa muito fruto, este discípulo direto do apóstolo João, que havia transformado uma cidade inteira através de sua palavra gentil e seu exemplo inabalável? Que jornada extraordinária conduziu este pastor de almas, desde os campos verdejantes da juventude até esta arena de morte, onde o impossível se manifestava diante de centenas de testemunhas atônitas. A história de Policarpo começara muitas décadas antes, quando as colinas ao redor de Esmirna ainda ecoavam com os últimos sussurros dos ensinamentos apostólicos. Nascido numa família de comerciantes prósperos que haviam abraçado a fé cristã nos primeiros anos após a ressurreição, o jovem Policarpo crescera respirando o aroma das especiarias orientais que chegavam pelos navios mercantes e ouvindo as narrativas extraordinárias dos primeiros missionários. Sua infância fora marcada pela doçura particular daqueles dias em que o cristianismo ainda carregava o frescor da novidade, quando cada conversão parecia um milagre e cada comunhão, entre os fiéis, ressentia ainda o sabor do pão partido pelo próprio Cristo. O menino Policarpo possuía olhos de um azul cristalino, que pareciam capturar e refletir a luz divina de forma peculiar, e sua voz, mesmo na tenra idade, carregava uma autoridade serena que fazia os adultos interromperem suas conversas para ouvi-lo. Não era a precocidade intelectual que o destacava entre seus pares, mas uma espécie de sabedoria intuitiva que brotava de sua alma como água de uma fonte pura. Quando completou 12 anos, seus pais, reconhecendo nele os sinais de uma vocação especial, conduziram-no à presença do venerável João, o discípulo amado, que então residia em Éfeso e supervisionava as igrejas da Ásia Menor. O encontro entre o ancião apóstolo e o jovem discípulo aconteceu numa tarde dourada de outono, quando as folhas das oliveiras sussurravam melodias ancestrais e o ar carregava o perfume das uvas maduras. João, já curvado pelo peso dos anos, mas com os olhos ainda brilhando com a chama que havia visto transfigurar o mestre no Monte Tabor, observou o rapaz com atenção penetrante. Havia algo naquele jovem que lhe recordava a pureza dos primeiros dias quando ele próprio caminhara pelas estradas poeirentas da Palestina ao lado daquele que transformara a água em vinho e multiplicara pães e peixes. Durante 3 anos, Policarpo permaneceu sob a tutela direta de João, absorvendo não apenas os ensinamentos doutrinários, mas sobretudo a essência mística da experiência cristã. O apóstolo idoso havia desenvolvido um método pedagógico único, baseado não em longas exposições teológicas, mas em momentos de contemplação silenciosa intercalados com narrativas vívidas sobre os dias terrestres de Jesus. Policarpo aprendeu a orar observando as mãos calejadas de João se elevarem em súplica matinal. Aprendeu a amar servindo os pobres que acorriam diariamente à casa apostólica. Aprendeu a perdoar presenciando a mansidão com que seu mestre recebia até mesmo aqueles que vinham questioná-lo com hostilidade. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Esta frase poderia ter sido pronunciada pelo próprio João ao observar como o jovem Policarpo, fisicamente delicado e de constituição aparentemente frágil, demonstrava uma resistência espiritual que surpreendia a todos.
Enquanto outros discípulos sucumbiam às tentações mundanas ou se deixavam abater pelas primeiras perseguições, Policarpo mantinha-se firme como uma rocha batida pelas ondas, sua fé crescendo em intensidade proporcional às adversidades que enfrentava. Quando João sentiu aproximar-se o momento de seu próprio chamado eterno, convocou Policarpo para uma conversa final que se estendeu pela noite inteira. Sob a luz vacilante das lamparinas de azeite, o apóstolo transmitiu ao discípulo os últimos segredos de sua experiência mística, revelando-lhe visões e revelações que jamais havia compartilhado com ninguém. Falou-lhe sobre o amor divino não como conceito abstrato, mas como realidade palpável que ele havia tocado e experimentado. Descreveu-lhe a natureza paradoxal do cristianismo, onde a fraqueza se torna força e a morte se transforma em vida eterna. Policarpo, disse o velho apóstolo com voz trêmula mas firme, eu vi o Verbo feito carne, toquei suas chagas, recostei minha cabeça em seu peito e ouvi o bater de seu coração divino. Agora transmito a ti não apenas meus ensinamentos, mas a própria presença que habita em mim. Serás bispo de Esmirna e, através de ti, as ovelhas conhecerão a voz do pastor verdadeiro. As palavras de João ecoaram na alma de Policarpo como sinos de bronze reverberando em catedral vazia, e ele soube, com certeza absoluta, que sua vida já não lhe pertencia. A consagração episcopal de Policarpo aconteceu numa cerimônia simples, mas profundamente simbólica, realizada na casa de uma viúva rica que havia convertido sua residência em centro de culto cristão. Era o ano 96 da era cristã, e o imperador Domiciano acabara de decretar uma nova onda de perseguições contra os seguidores de Cristo. O momento escolhido para a ordenação não poderia ter sido mais paradoxal. Justamente quando a igreja enfrentava uma de suas crises mais severas, um jovem de apenas 25 anos assumia a responsabilidade de conduzir uma das comunidades mais importantes da Ásia Menor. O ritual da consagração revelou-se extraordinário desde seus primeiros momentos. Quando os presbíteros mais antigos impuseram as mãos sobre a cabeça de Policarpo, testemunhas relataram posteriormente que uma luz suave, mas perceptível, emanou do jovem candidato, iluminando discretamente o ambiente e conferindo aos presentes uma sensação de paz e santidade que muitos descreveram como sobrenatural. O próprio Policarpo experimentou, durante a oração consecratória, uma visão na qual se viu caminhando através de um campo verdejante onde pastoreava não ovelhas, mas almas humanas que se voltavam para ele com confiança e esperança. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Esta verdade tornou-se evidente desde os primeiros dias de seu episcopado, quando Policarpo teve que enfrentar desafios que haveriam intimidado homens muito mais experientes. A comunidade cristã de Esmirna encontrava-se dividida por disputas doutrinárias, infiltrada por falsos mestres que pregavam versões distorcidas do Evangelho e atemorizada pelas ameaças constantes das autoridades romanas. O jovem bispo poderia ter se refugiado na segurança de uma postura conservadora, limitando-se a repetir as fórmulas tradicionais e evitando confrontos diretos com os problemas que assolavam sua diocese. Em vez disso, Policarpo adotou uma estratégia pastoral revolucionária para sua época. Compreendeu que a verdadeira liderança cristã não se baseava na imposição autoritária de verdades abstratas, mas na capacidade de encarnar visivelmente os ensinamentos evangélicos através de uma vida exemplar. Começou visitando pessoalmente cada família cristã de Esmirna, não como superior hierárquico, inspecionando subordinados, mas como irmão mais velho compartilhando alegrias e tristezas comuns. Suas visitas eram precedidas pelo aroma de pão fresco que ele próprio assava nas primeiras horas da manhã, distribuindo-o às famílias mais necessitadas como símbolo tangível do pão eucarístico. A rotina diária de Policarpo estabeleceu-se em torno de 3 eixos fundamentais: oração prolongada antes do amanhecer, trabalho manual durante as horas centrais do dia e ensino comunitário ao entardecer. Levantava-se quando as estrelas ainda brilhavam no céu oriental e as ruas de Esmirna permaneciam desertas,
dirigindo-se a uma pequena capela que havia construído com suas próprias mãos nos arredores da cidade. Ali, ajoelhado sobre o chão de pedra fria, permanecia em contemplação silenciosa até que os primeiros raios solares anunciassem o início de um novo dia. Seus joelhos desenvolveram calosidades permanentes devido às longas horas de genuflexão, e suas mãos adquiriram a textura áspera daqueles que trabalham regularmente com materiais rústicos. Durante o período matinal, dedicava-se ao trabalho físico que considerava essencial para manter-se conectado com as realidades cotidianas de seu rebanho. Ora trabalhava como carpinteiro, construindo móveis simples para famílias necessitadas, ora como oleiro, modelando vasos e jarros que distribuía gratuitamente, ora como copista, reproduzindo manuscritos dos evangelhos e das epístolas apostólicas. Seus dedos ficaram permanentemente manchados pela tinta utilizada na reprodução dos textos sagrados, e ele considerava essas manchas como estigmas honrosos de sua vocação evangélica. As tardes eram reservadas para o ensino comunitário, realizado não em edifícios formal, mas na casa de diferentes famílias, criando um ambiente de intimidade e confiança que facilitava o aprendizado espiritual. Policarpo desenvolveu um método pedagógico baseado na narrativa vivencial, relatando episódios da vida de Jesus não como eventos históricos distantes, mas como experiências contemporâneas que continuavam acontecendo na vida da comunidade. Sua voz adquiriu, com o passar dos anos, uma qualidade hipnótica que prendia a atenção de crianças e adultos. E muitos atestaram posteriormente que ouvir Policarpo narrar as parábolas evangélicas era como presenciar os próprios eventos que ele descrevia. O primeiro grande teste de sua liderança episcopal chegou no inverno do ano 98, quando as autoridades romanas, pressionadas por comerciantes judeus e gentios que viam no crescimento cristão uma ameaça aos seus interesses econômicos, decretaram o fechamento de todos os locais de culto cristão em Esmirna. O édito imperial não apenas proibia as reuniões religiosas, mas também determinava a prisão imediata de qualquer pessoa surpreendida participando de cerimônias cristãs. A medida criou pânico na comunidade e muitos fiéis começaram a considerar a possibilidade de apostatarem temporariamente até que a perseguição diminuísse de intensidade. Policarpo convocou uma assembleia extraordinária para a noite seguinte ao decreto, realizada numa gruta natural situada nos arredores de Esmirna, local que oferecia segurança relativa contra a vigilância das autoridades. Quando os fiéis se reuniram, encontraram seu bispo transformado. O jovem de aparência física delicada havia adquirido uma presença magnética que irradiava autoridade espiritual e coragem inabalável. Sua voz, normalmente suave e melodiosa, soou naquela noite com a força de bronze temperado, ecoando pelas paredes rochosas da caverna como profecia bíblica. "Irmãos amados", começou Policarpo, e suas primeiras palavras já continham uma intensidade que fez o silêncio tornar-se absoluto. Chegou o momento que nosso mestre anunciou quando disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O Império Romano pode fechar nossas casas de oração, pode ameaçar nossos corpos mortais, pode tentar quebrar nossa comunhão visível, mas não pode tocar aquilo que realmente somos, filhos de Deus nascidos não da carne nem do sangue, mas da vontade divina. Enquanto falava, Policarpo caminhava lentamente entre os fiéis ajoelhados e suas mãos tocavam delicadamente as cabeças curvadas, transmitindo através do contato físico uma energia espiritual que muitos descreveram posteriormente como eletrizante. O ambiente da gruta, inicialmente frio e úmido, parecia aquecer-se progressivamente conforme o bispo desenvolvia sua exortação, e o odor característico de pedra molhada foi sendo substituído por uma fragrância indefinível que lembrava, simultaneamente, incenso e flores silvestres. "Não permitiremos que o medo paralise nossa missão evangélica", continuou Policarpo, e sua voz começou a adquirir um timbre profético que fazia suas palavras reverberarem não apenas no ambiente físico, mas na consciência espiritual de cada ouvinte. "Se nos impedem de nos reunir em casas,
nos reuniremos em campos abertos. Se nos proíbem de orar em voz alta, oraremos em silêncio. Se ameaçam nossos corpos, entregaremos nossas almas diretamente nas mãos do Pai. Aquilo que o mundo tentou apagar, tornou-se eterno. A resposta da comunidade superou todas as expectativas de Policarpo. Em vez de dispersarem ou apostatarem, os cristãos de Esmirna organizaram-se numa rede clandestina de resistência espiritual que se tornou modelo para outras comunidades perseguidas. Dividiram-se em pequenos grupos familiares que se reuniam em casas diferentes a cada noite. Desenvolveram códigos secretos para a comunicação entre os membros e estabeleceram um sistema de apoio mútuo que garantia assistência às famílias cujos chefes fossem presos ou exilados. Policarpo assumiu pessoalmente os maiores riscos dessa resistência organizada. Disfarçava-se frequentemente como comerciante comum para visitar cristãos presos nas cadeias romanas, levando-lhes não apenas conforto espiritual, mas também alimentos e medicamentos. Suas visitas às prisões tornaram-se lendárias entre os fiéis, não apenas pela coragem que demonstravam, mas sobretudo pelos milagres que frequentemente as acompanhavam. Prisioneiros cristãos relataram que a simples presença de Policarpo em suas celas faziam as dores físicas diminuírem, as feridas cicatrizarem mais rapidamente e os corações desesperançados recuperarem a fé e a alegria. Durante os 15 anos seguintes, Policarpo consolidou sua reputação como um dos líderes cristãos mais respeitados e influentes de toda a Ásia Menor. Sua correspondência epistolar com outras igrejas tornou-se referência doutrinária fundamental. Suas decisões pastorais eram consultadas por bispos de cidades distantes, e sua vida pessoal adquiriu características que muitos contemporâneos consideravam francamente miraculosas. Relatórios de várias fontes mencionavam que Policarpo parecia não envelhecer, no mesmo ritmo que outros homens de sua idade, que sua energia física permanecia constante, apesar das privações e perseguições, e que sua presença exercia sobre as pessoas um efeito apaziguador que transcendia as explicações racionais. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Esta paradoxal realidade tornou-se cada vez mais evidente conforme Policarpo avançava em idade cronológica, sem apresentar os sinais habituais de deterioração física. Aos 50 anos, sua aparência era praticamente idêntica à que tinha. Aos 30, seus cabelos permaneciam abundantes e apenas levemente grisalhos. Sua postura continuava ereta e elegante, e seus movimentos conservavam a agilidade de homem muito mais jovem. Médicos pagãos que ocasionalmente o examinavam, intrigados por sua vitalidade excepcional, não conseguiam encontrar explicações científicas para sua condição física privilegiada. O contraste entre sua aparente fragilidade física e sua extraordinária resistência espiritual criava um paradoxo que fascinava tanto os fiéis quanto os observadores céticos. Policarpo possuía uma estrutura corporal naturalmente delicada, mãos finas e expressivas, ombros estreitos e estatura mediana, características que, teoricamente, o predisporiam a uma vida sedentária e protegida. No entanto, sua capacidade de suportar privações extremas, trabalho físico intenso e pressões psicológicas constantes surpreendia todos aqueles que o conheciam intimamente. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Esta afirmação tornou-se literalmente profética quando, no ano 155 da era cristã, o imperador Antonino Pio promulgou um novo édito anticristão que representava a perseguição mais sistemática e cruel que a Igreja havia enfrentado até então. Diferentemente das medidas anteriores, que se limitavam a proibir práticas religiosas específicas, o novo decreto determinava a prisão e execução sumária de todos os líderes cristãos, identificados pelas autoridades provinciais. A notícia do édito imperial chegou a Esmirna numa manhã de primavera, trazida por comerciantes que haviam presenciado execuções em massa de cristãos em outras cidades da Ásia Menor. O prefeito romano de Esmirna, Herodes Ático, homem conhecido por sua crueldade e ambição política, viu na perseguição anticristã uma oportunidade de demonstrar ao imperador
sua lealdade incondicional e eficiência administrativa. Ordenou imediatamente a prisão de todos os presbíteros e diáconos cristãos conhecidos, mas reservou para Policarpo um tratamento especial que revelava tanto medo quanto ódio. Herodes Ático havia observado durante anos a influência crescente de Policarpo sobre a população de Esmirna e percebia que a simples presença do bispo cristão representava um desafio implícito à autoridade imperial romana. Não se tratava apenas de diferenças religiosas abstratas, mas de uma competição concreta pela lealdade dos cidadãos. Enquanto os decretos imperiais eram obedecidos por medo das consequências legais, os ensinamentos de Policarpo eram seguidos por amor e convicção pessoal, criando um tipo de autoridade moral que as autoridades romanas consideravam subversiva e perigosa. A estratégia desenvolvida por Herodes Ático para capturar Policarpo revelou-se mais sofisticada que as perseguições anteriores. Em vez de simplesmente ordenar sua prisão imediata, o prefeito romano decidiu criar um espetáculo público que servisse simultaneamente como entretenimento para as massas e como demonstração intimidatória do poder imperial. Anunciou que Policarpo seria capturado vivo e trazido ao anfiteatro de Esmirna, onde lhe seria oferecida uma última oportunidade de apostasia pública em troca da liberdade, e onde seria executado publicamente caso mantivesse sua obstinação religiosa. Quando Policarpo soube das intenções de Herodes Ático, sua primeira reação surpreendeu até mesmo seus discípulos mais íntimos. Em vez do medo ou da indignação que seriam esperados, o velho bispo demonstrou uma serenidade quase sobrenatural, como se a notícia de sua prisão iminente fosse a confirmação de uma profecia há muito esperada. Reuniu seus colaboradores mais próximos e declarou calmamente: "Seja feita a vontade de Deus. Se chegou o momento de dar testemunho supremo de minha fé, bendito seja o nome do Senhor, que me considera digno de participar do cálice de seus sofrimentos." Os discípulos de Policarpo, no entanto, não aceitaram passivamente a perspectiva de perder seu mestre espiritual. Organizaram secretamente um plano para retirá-lo de Esmirna e conduzi-lo a uma comunidade cristã em região mais segura, onde poderia continuar seu ministério sem o risco imediato de perseguição. Argumentaram que sua sobrevivência era mais importante para a igreja que seu martírio, e que Deus certamente não desejava o desperdício de uma vida tão preciosa para a comunidade cristã. Policarpo inicialmente resistiu aos apelos de seus discípulos, considerando que a fuga representaria uma forma de covardia incompatível com sua vocação episcopal. Depois de uma noite inteira de oração e reflexão, porém, chegou à conclusão de que aceitar temporariamente o exílio não constituía apostasia, mas sim prudência pastoral que lhe permitiria continuar servindo a igreja de forma menos visível. Concordou, portanto, em retirar-se da cidade até que a intensidade da perseguição diminuísse. A saída de Policarpo de Esmirna organizou-se com cuidados extremos de segurança e sigilo. Um pequeno grupo de fiéis leais escoltou-o durante a madrugada, através de caminhos secundários que evitavam as estradas principais vigiadas pelos soldados romanos. O destino escolhido foi uma propriedade rural situada a 2 dias de caminhada da cidade, pertencente a uma família cristã que havia oferecido abrigo discreto ao bispo perseguido. A propriedade rural que abrigou Policarpo durante seu exílio temporário localizava-se numa região montanhosa, coberta de oliveiras centenárias e vinhedos familiares, lugar que oferecia não apenas segurança física, mas também um ambiente propício à contemplação e oração intensiva. A família que o acolheu, composta por um casal idoso e seus filhos adultos, havia convertido ao cristianismo através dos ensinamentos do próprio Policarpo anos antes, e consideravam sua presença em sua propriedade como bênção extraordinária. Durante as semanas que passou nesse retiro forçado, Policarpo experimentou uma intensificação de sua vida mística que seus biógrafos posteriores descreveram como preparação divina para os eventos que se aproximavam. Levantava-se antes do amanhecer para longas caminhadas pelos olivais, onde orava em voz alta, dirigindo-se a Deus com familiaridade de filho que conversa com o pai amado.
Seus anfitriões relataram posteriormente que frequentemente o ouviam orando durante toda a noite e que sua voz, levada pela brisa noturna, adquiria harmonias melodiosas que pareciam ecoar cânticos angélicos. Foi durante uma dessas noites de oração prolongada que Policarpo teve a visão profética que o convenceu definitivamente sobre seu destino próximo. Viu-se em sonho caminhando através de um vale escuro, cercado por montanhas altíssimas, carregando nos braços uma criança que irradiava luz própria e cujo rosto possuía feições simultaneamente infantis e antigas. A criança falou-lhe com voz que ecoava como sino de bronze: Policarpo, fiel servo, chegou o tempo de demonstrares que tua fé não se baseia em palavras, mas em entrega total. Não temas aqueles que podem matar o corpo, mas não podem tocar a alma. Eu estarei contigo quando as chamas te rodearem, e elas não te consumirão, porque tu já estás consumido por meu amor. A visão despertou Policarpo com certeza absoluta sobre sua vocação martirial. Compreendeu que o exílio temporário havia sido permitido por Deus não como escape definitivo da perseguição, mas como período de preparação espiritual para o testemunho supremo que lhe era solicitado. Convocou seus anfitriões e anunciou-lhes calmamente sua decisão de retornar a Esmirna, para enfrentar voluntariamente a prisão e o julgamento que o aguardavam. Meus queridos irmãos, disse Policarpo aos membros da família que o havia acolhido, e suas palavras carregavam uma autoridade profética que fez todos se ajoelharem espontaneamente. Deus revelou-me em visão que meu tempo de ministério terreno aproxima-se do fim, e que devo retornar à cidade para dar o testemunho que ele preparou para mim desde o princípio dos tempos. Não entristeçais por minha decisão, mas alegrai-vos porque vosso irmão foi considerado digno de participar da paixão do Senhor. A viagem de retorno a Esmirna realizou-se numa atmosfera de solenidade e expectativa que lembrava procissões litúrgicas. Policarpo caminhava à frente do pequeno grupo que o acompanhava, entoando salmos em voz baixa e parando periodicamente para abençoar as árvores, as flores e até mesmo as pedras do caminho, como se estivesse despedindo-se da criação inteira. Seu rosto adquiriu durante essa caminhada uma luminosidade serena que impressionou profundamente seus companheiros, e vários deles atestaram posteriormente que a presença do bispo parecia santificar a própria paisagem por onde passavam. Quando chegaram aos arredores de Esmirna, Policarpo pediu para ficar sozinho durante algumas horas, numa pequena capela abandonada, onde havia orado frequentemente durante seus primeiros anos de episcopado. Ajoelhou-se diante de um altar de pedra tosca e permaneceu em êxtase contemplativo até o entardecer, sua consciência mergulhada numa união mística com o divino que o preparava espiritualmente para os sofrimentos físicos que se aproximavam. A prisão de Policarpo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Soldados romanos, guiados por informantes que haviam descoberto seu esconderijo, cercaram a propriedade rural durante a madrugada e exigiram sua rendição imediata. O velho bispo saiu de sua cela de oração com tranquilidade absoluta, saudou cordialmente os soldados como se fossem visitas esperadas e pediu apenas alguns minutos para vestir suas roupas episcopais e despedir-se de seus anfitriões. O comportamento de Policarpo durante a prisão desconcertou até mesmo os soldados encarregados de conduzi-lo à cidade. Em vez de manifestar medo, revolta ou desespero, o prisioneiro tratou seus captores com gentileza e dignidade que os fez questionar internamente a justiça de sua missão. Durante a viagem de retorno a Esmirna, Policarpo conversou amistosamente com os militares, interessou-se por suas famílias e problemas pessoais, e chegou inclusive a abençoar alguns deles que solicitaram discretamente sua oração. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Esta realidade tornou-se dramaticamente evidente quando Policarpo foi conduzido à presença de Herodes Ático para o interrogatório preliminar que precederia seu julgamento público. O prefeito romano, homem acostumado a intimidar prisioneiros através de demonstrações de poder e crueldade, encontrou-se diante de um ancião cuja serenidade imperturbável
transformou completamente a dinâmica do encontro. Policarpo de Esmirna, começou Herodes Ático com voz deliberadamente ameaçadora. És acusado de sedição contra o império, de práticas supersticiosas proibidas por lei e de corrupção da juventude através de doutrinas estrangeiras. Sabes que essas acusações são punidas com morte. Mas nossa magnanimidade imperial oferece-te ainda uma oportunidade de salvação. Renuncia publicamente a tuas crenças, oferece incenso aos deuses do império e poderás retornar livremente à tua vida anterior. A resposta de Policarpo ecoou pela sala do tribunal com a autoridade que fez o próprio prefeito recuar involuntariamente. Herodes Ático, disse o bispo cristão, e sua voz soou como bronze temperado pelo fogo. Durante 86 anos servi a Cristo, e ele jamais me fez mal algum. Como poderia blasfemar contra meu rei que me salvou? Se desejas conhecer minha fé, oferece-me um dia inteiro, e eu te ensinarei sobre o reino de Deus. Quanto aos teus deuses, são obras de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem se movem. A audácia da resposta de Policarpo provocou indignação imediata entre os funcionários romanos presentes, mas o próprio Herodes Ático ficou secretamente impressionado pela coragem moral do prisioneiro. Nunca havia encontrado alguém que enfrentasse o poder imperial com tamanha dignidade e ausência de medo, e começou a suspeitar que estava lidando com um tipo de adversário completamente diferente dos criminosos comuns que habitualmente julgava. Velho obstinado, replicou o prefeito com irritação crescente. Não compreendes que tenho poder para te mandar crucificar ou queimar vivo? Tuas palavras corajosas não te salvarão das consequências de tua teimosia. Pela última vez, oferece incenso a César e salva tua vida. A resposta final de Policarpo tornou-se uma das declarações mais famosas da literatura cristã primitiva. Elevando ligeiramente a voz para que todos os presentes pudessem ouvi-lo claramente, declarou: Tu me ameaças com fogo que queima apenas por 1 hora e depois se extingue, mas ignoras o fogo do julgamento eterno reservado aos ímpios. Por que tardas? Faze aquilo que quiseres. O julgamento público de Policarpo foi marcado para 3 dias depois, permitindo tempo suficiente para que a notícia se espalhasse por toda Esmirna e cidades vizinhas. Herodes Ático compreendeu que a execução de uma figura tão respeitada e influente deveria transformar-se em espetáculo exemplar que desencorajasse definitivamente outros cristãos de manter sua fé diante das ameaças imperiais. Ordenou que o evento fosse realizado no grande anfiteatro da cidade, com capacidade para mais de 20.000 espectadores, e determinou que todos os cristãos conhecidos fossem obrigados a comparecer para presenciar o destino reservado àqueles que desafiavam a autoridade romana. Durante os 3 dias que precederam seu julgamento, Policarpo permaneceu numa cela úmida e escura, situada nos subterrâneos do pretório romano. As condições carcerárias eram deliberadamente degradantes. O chão de pedra permanecia constantemente molhado por infiltrações, o ar viciado carregava odores nauseantes de detritos humanos, e a escuridão quase total era interrompida apenas por uma fresta estreita, através da qual penetrava luz insuficiente para permitir leitura ou escrita. A alimentação fornecida limitava-se a pão endurecido e água salobra, calculada para enfraquecer a resistência física do prisioneiro sem provocar morte prematura. Apesar dessas condições adversas, testemunhas relataram posteriormente que a cela de Policarpo foi transformada por sua presença numa espécie de santuário improvisado. Guardas que inicialmente zombavam do prisioneiro cristão começaram a experimentar sentimentos inexplicáveis de reverência e paz quando se aproximavam de sua prisão. O próprio ambiente parecia modificar-se gradualmente. Os odores nauseantes eram substituídos por fragrância sutil que lembrava flores silvestres. A umidade constante diminuía misteriosamente, e uma luz suave, mas perceptível, emanava da própria pessoa do prisioneiro. Policarpo utilizou esses dias de reclusão forçada para uma preparação espiritual intensiva que seus biógrafos posteriores compararam aos 40 dias de jejum de Jesus no deserto.
alternava períodos de oração contemplativa com momentos de êxtase místico, durante os quais parecia comunicar-se diretamente com realidades sobrenaturais. Guardas que faziam rondas noturnas relataram que frequentemente ouviam o prisioneiro conversando em voz baixa com interlocutores invisíveis e que sua voz adquiria durante essas conversas harmonias melodiosas que criavam nos ouvintes sensações de paz e alegria inexplicáveis. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Esta verdade paradoxal manifestou-se de forma particularmente dramática durante o período de encarceramento. Enquanto seu físico delicado deveria ter sucumbido rapidamente às privações carcerárias, Policarpo não apenas manteve sua vitalidade, como aparentou rejuvenescer visivelmente. Guardas que o haviam visto no primeiro dia de prisão juraram posteriormente que sua aparência melhorou progressivamente. Sua pele adquiriu luminosidade saudável, seus olhos brilharam com intensidade crescente, e sua postura tornou-se cada vez mais ereta e digna. A notícia da prisão de Policarpo espalhou-se rapidamente através das comunidades cristãs de toda a Ásia Menor, provocando reações que oscilavam entre o desespero e a expectativa mística. Muitos fiéis interpretaram o evento como sinal apocalíptico que anunciava perseguições ainda mais intensas, enquanto outros viam na prisão de seu bispo uma oportunidade para testemunhar publicamente sua fé através do apoio solidário ao líder perseguido. Começaram a chegar a Esmirna peregrinos cristãos de cidades distantes, que desejavam estar presentes durante o julgamento e possível execução de uma figura que consideravam santa. As autoridades romanas, por sua vez, interpretaram essa mobilização cristã como confirmação do perigo representado por Policarpo e seus seguidores. Herodes Ático ordenou o reforço da guarnição militar de Esmirna e estabeleceu medidas de segurança excepcionais para o dia do julgamento, temendo que os cristãos tentassem algum tipo de resgate ou insurreição armada. Soldados adicionais foram convocados de cidades vizinhas, e todo o centro de Esmirna foi colocado sob lei marcial durante os dias que precederam o espetáculo no anfiteatro. Na manhã do julgamento, Policarpo foi retirado de sua cela antes do amanhecer e conduzido a uma sala adjacente ao anfiteatro, onde deveria aguardar o momento de sua apresentação pública. Encontrou ali um grupo de funcionários romanos encarregados de fazer uma última tentativa de convencê-lo à apostasia, oferecendo-lhe vantagens materiais e garantias de segurança, em troca de uma renúncia formal ao cristianismo. A sessão de persuasão durou várias horas e incluiu desde promessas de riqueza e honrarias até ameaças detalhadas sobre os sofrimentos que o aguardavam em caso de persistência em sua obstinação religiosa. Policarpo ouviu todas as propostas e ameaças com serenidade imperturbável, respondendo invariavelmente que sua fé não estava à venda e que nenhum sofrimento terreno poderia separá-lo do amor de Cristo. Sua tranquilidade diante das perspectivas mais aterradoras de tortura e morte, gradualmente, impressionou até mesmo os funcionários romanos mais cínicos, alguns dos quais começaram a questionar internamente se não estariam diante de um tipo de coragem que transcendia as explicações habituais sobre fanatismo religioso. Quando chegou o momento de sua apresentação pública, Policarpo foi conduzido através de um corredor subterrâneo que ligava os calabouços ao centro da arena. O ruído da multidão, que lotava completamente as arquibancadas do anfiteatro, crescia progressivamente conforme ele se aproximava da saída. Milhares de vozes se misturavam num clamor confuso, onde era possível distinguir gritos de ódio de pagãos e judeus hostis ao cristianismo, lamentações de cristãos que temiam pela vida de seu pastor e exclamações curiosas de espectadores, que vinham assistir ao espetáculo sem envolvimento pessoal direto. A aparição de Policarpo na arena provocou uma reação imediata e dramática da multidão. Muitos espectadores esperavam ver um prisioneiro abatido e aterrorizado, alguém cuja aparência física refletisse o peso das acusações e a proximidade da morte. Em vez disso, encontraram um ancião de porte digno e sereno, que caminhava com passos firmes e mantinha a cabeça erguida, como se estivesse entrando em seu próprio templo
para celebrar uma cerimônia religiosa solene. O contraste entre a expectativa geral e a realidade da presença de Policarpo criou um momento de silêncio relativo que permitiu a todos os presentes observá-lo detalhadamente. Sua aparência física havia sido transformada durante os dias de encarceramento. O rosto, embora marcado por décadas de vida ascética, irradiava uma paz profunda que tornava suas feições quase luminosas. Seus olhos azuis brilhavam com intensidade que parecia capturar e refletir a luz solar, e todo o seu corpo emanava uma dignidade que fazia os próprios soldados que o escoltavam tratá-lo com respeito involuntário. Herodes Ático, posicionado na tribuna oficial reservada às autoridades romanas, observou atentamente a reação da multidão à aparição de Policarpo. Compreendeu imediatamente que a execução daquele prisioneiro não seria tão simples quanto havia imaginado inicialmente. A presença magnética do bispo cristão estava claramente impressionando até mesmo espectadores hostis ao cristianismo. E o prefeito começou a temer que o espetáculo exemplar que havia planejado pudesse transformar-se em demonstração contraproducente da força espiritual dos seguidores de Cristo. O protocolo do julgamento público exigia que o acusado fosse formalmente interrogado diante da multidão, oferecendo-lhe uma última oportunidade de apostasia antes da execução da sentença. Herodes Ático levantou-se solenemente em sua tribuna e dirigiu-se a Policarpo, com voz suficientemente alta para ser ouvida em todo o anfiteatro. Policarpo de Esmirna, em nome do divino imperador Antonino Pio e dos deuses eternos de Roma, ordeno-te, pela última vez, renuncia a Cristo, oferece incenso a César e salva tua vida. Tens piedade de tua velhice, e não obrigues o império a destruir alguém que poderia ainda prestar serviços úteis à sociedade. A resposta de Policarpo ecoou pelas arquibancadas do anfiteatro, com clareza cristalina, que permitiu a todos os 20.000 espectadores ouvi-la perfeitamente. Sua voz, embora não fosse particularmente forte, possuía uma qualidade penetrante que fazia suas palavras chegarem aos ouvidos mais distantes sem necessidade de gritos ou gestos teatrais. Herodes Ático, disse o bispo cristão. Durante 86 anos servi a Cristo e ele sempre me tratou com bondade. Como posso blasfemar contra meu Rei e Salvador? Fazes-me propostas que demonstram ignorares completamente a natureza de minha fé. Não sou cristão por conveniência ou medo, mas porque encontrei em Cristo a verdade que dá sentido à existência humana. A multidão reagiu com um rumor confuso que misturava admiração, incredulidade e indignação. Muitos espectadores nunca haviam presenciado alguém enfrentar a autoridade imperial com tamanha serenidade e ausência de medo, e começaram a questionar internamente suas próprias convicções sobre a suposta covardia dos cristãos. Outros, particularmente os judeus não convertidos que viam no cristianismo uma heresia perigosa, gritaram exigindo execução imediata do prisioneiro obstinado. Herodes Ático, percebendo que estava perdendo o controle da situação, decidiu acelerar o processo e partir diretamente para a execução. Fez um sinal aos soldados encarregados de conduzir o espetáculo, e estes começaram a empilhar lenha seca ao redor de um poste de madeira instalado no centro da arena. A visão dos preparativos para a execução provocou reações dramáticas entre os espectadores cristãos, muitos dos quais começaram a lamentar-se em voz alta e a invocar intervenção divina para salvar seu pastor espiritual. Policarpo observou calmamente os preparativos para sua execução, e sua tranquilidade contrastava de forma impressionante com a agitação emocional que dominava as arquibancadas. Quando os soldados se aproximaram para conduzi-lo ao poste onde seria amarrado, ele próprio caminhou voluntariamente na direção indicada, dispensando qualquer tipo de coerção física. Seus movimentos eram tão serenos e dignos que pareciam transformar a caminhada em procissão litúrgica, e vários espectadores relataram posteriormente que presenciaram naquele momento algo que transcendia completamente suas expectativas sobre execuções públicas. Quando chegou junto ao poste preparado para sua execução,
Policarpo surpreendeu a todos, fazendo uma solicitação inesperada. Dirigiu-se diretamente a Herodes Ático e pediu permissão para orar publicamente antes que o fogo fosse aceso. A solicitação era incomum, mas não contrariava especificamente nenhuma norma legal romana, e o prefeito, talvez influenciado pela dignidade excepcional do prisioneiro, concedeu-lhe alguns minutos para suas devoções finais. A oração de Policarpo diante de 20.000 espectadores tornou-se um dos momentos mais memoráveis da história cristã primitiva. Elevando o rosto e as mãos na direção do céu, começou a falar com voz que, embora não fosse gritada, chegava claramente aos ouvidos mais distantes do anfiteatro. Suas primeiras palavras revelaram imediatamente que não se tratava de súplica desesperada por salvação terrena, mas de ação de graças solene por ter sido considerado digno de participar do cálice dos sofrimentos de Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, orou Policarpo, e sua voz carregava harmonias que lembravam cânticos litúrgicos. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, bendito e glorificado, por meio de quem recebemos o conhecimento de teu nome, Deus dos anjos e potestades, de toda a criação e de toda a raça dos justos que vivem em tua presença, eu te bendigo, porque me consideraste digno deste dia e desta hora, para que eu possa participar, no número de tuas testemunhas, do cálice de teu Cristo. Conforme Policarpo desenvolvia sua oração, um fenômeno extraordinário começou a manifestar-se no anfiteatro. O ar, que estava pesado e abafado devido à aglomeração de milhares de pessoas, começou a circular suavemente, trazendo uma brisa refrescante que carregava fragrâncias indefiníveis, lembrando simultaneamente incenso e flores silvestres. A luz solar, filtrada através das nuvens que cobriam parcialmente o céu de Esmirna, adquiriu uma qualidade dourada que banhava todo o ambiente com luminosidade excepcionalmente bela. Por tudo isto eu te louvo, continuou Policarpo, e sua voz ganhava intensidade e autoridade crescentes. Eu te bendigo, eu te glorifico, pelo eterno e celestial sumo sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, por meio do qual seja glória a ti, com ele e o Espírito Santo, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Quando Policarpo concluiu sua oração, o silêncio que se estabeleceu no anfiteatro era tão profundo que era possível ouvir o vento sussurrando entre as arquibancadas de pedra. Milhares de espectadores, independentemente de suas convicções religiosas, haviam sido tocados por algo que transcendia suas experiências habituais, e muitos relataram posteriormente que presenciaram naquele momento uma manifestação do sagrado que transformou permanentemente sua compreensão sobre a natureza da fé religiosa. Herodes Ático, visivelmente desconcertado pelo impacto da oração de Policarpo sobre a multidão, fez um sinal nervoso aos soldados para que procedessem imediatamente à execução. Os militares se aproximaram do condenado para amarrá-lo ao poste, mas Policarpo pediu-lhes gentilmente que não o fizessem. Aquele que me dá força para suportar o fogo, disse ele com serenidade absoluta, também me dará força para permanecer firme na pira sem necessidade de vossas cordas. Os soldados hesitaram momentaneamente, impressionados pela confiança tranquila do prisioneiro, mas finalmente seguiram as ordens recebidas e acenderam o fogo ao redor do poste onde Policarpo permanecia em pé. A lenha seca começou a queimar, rapidamente, produzindo chamas altas que se elevaram em torno do corpo do bispo cristão, envolvendo-o completamente numa cortina dançante de fogo alaranjado. Foi então que aconteceu o milagre que daria título à narrativa de sua vida. As chamas, em vez de consumirem o corpo de Policarpo, pareciam dançar ao seu redor, sem tocá-lo efetivamente. Formavam uma espécie de abóbada ardente que o protegia em vez de destruí-lo, e de seu interior emanava uma luz dourada que não provinha da combustão da madeira, mas da própria pessoa do mártir. O fogo comportava-se como se estivesse sendo controlado por forças invisíveis que o impediam de cumprir sua função destrutiva habitual. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Esta afirmação tornou-se literalmente visível para todos os espectadores do anfiteatro,
que presenciaram Policarpo permanecer em pé no centro das chamas, com os braços elevados em oração contínua e o rosto transfigurado por uma serenidade que parecia sobrenatural. Sua pele não apresentava sinais de queimadura, suas vestes permaneciam intactas e até mesmo seus cabelos conservavam-se sem chamuscamento. A multidão reagiu ao milagre com exclamações de espanto que ecoaram por todo o anfiteatro. Muitos espectadores levantaram-se de seus assentos para observar melhor o fenômeno extraordinário que estava acontecendo diante de seus olhos. Outros ajoelharam-se espontaneamente, reconhecendo a manifestação divina, e alguns começaram a gritar confissões de fé cristã, inspirados pelo que estavam presenciando. Herodes Ático, desesperado diante do fracasso de sua execução exemplar, ordenou que soldados atirassem lanças contra o corpo de Policarpo para completar a execução por outros meios. Várias lanças foram arremessadas na direção do mártir, mas nenhuma delas conseguiu atingi-lo. Eram desviadas por forças invisíveis ou simplesmente perdiam velocidade antes de alcançar seu alvo, caindo inofensivamente no chão da arena. Finalmente, um soldado conseguiu atingir Policarpo com uma lança que penetrou em seu peito. Mas em vez de sangue, brotou da ferida uma pomba branca que voou em direção ao céu, sob os olhares atônitos de toda a multidão. O corpo do mártir permaneceu alguns instantes em pé no centro das chamas, irradiando uma luz dourada que gradualmente se intensificou até tornar-se quase ofuscante, e então desapareceu suavemente, como se tivesse sido absorvido pela própria luz que emanava. As chamas, privadas de seu ocupante miraculoso, extinguiram-se imediatamente, deixando apenas um monte de cinzas aromáticas que exalavam fragrância de incenso puro. Muitos cristãos presentes correram para recolher essas cinzas como relíquias sagradas e relataram posteriormente que elas conservaram durante anos propriedades curativas extraordinárias, sanando enfermidades e trazendo paz espiritual a todos que as tocavam com fé. O impacto do martírio de Policarpo sobre a população de Esmirna foi imediato e transformador. Centenas de pagãos converteram-se ao cristianismo naquele mesmo dia, impressionados pelo milagre que haviam presenciado, e a comunidade cristã da cidade experimentou um crescimento exponencial, que as autoridades romanas não conseguiram conter, apesar de seus esforços repressivos intensificados. Herodes Ático, humilhado pelo fracasso público de sua tentativa de intimidar os cristãos, tentou minimizar o significado dos eventos extraordinários que haviam acontecido no anfiteatro. Ordenou que fosse divulgada uma versão oficial segundo a qual Policarpo havia morrido normalmente queimado, e que os relatos sobre milagres eram invenções fanáticas de seus seguidores supersticiosos. No entanto, o número excessivo de testemunhas oculares tornava impossível sustentar essa versão alternativa dos fatos. A notícia do martírio miraculoso de Policarpo espalhou-se rapidamente através de todo o Império Romano, levada por comerciantes, soldados e viajantes que haviam estado presentes em Esmirna durante os eventos extraordinários. Cada relato contribuía para amplificar a importância do episódio, e em poucos meses a história havia chegado a Roma, Alexandria, Antioquia e todas as principais cidades onde existiam comunidades cristãs. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Esta verdade paradoxal que havia caracterizado toda a vida de Policarpo encontrou sua expressão mais completa no momento de sua morte aparente, quando a fragilidade física revelou-se ilusória e a eternidade espiritual manifestou-se visivelmente diante de milhares de testemunhas. O martírio transformou-se em teofania, a execução tornou-se assunção, e a tentativa de destruição converteu-se em glorificação definitiva. Os efeitos duradouros do martírio de Policarpo transcenderam amplamente as expectativas de seus contemporâneos. Sua história tornou-se fonte de inspiração para gerações sucessivas de cristãos que enfrentavam perseguições. Seu exemplo de coragem serena diante da morte influenciou o desenvolvimento da espiritualidade martirial e sua figura adquiriu características legendárias que o transformaram num dos santos mais venerados da igreja primitiva. A comunidade cristã de Esmirna
longe de ser desencorajada pela perda de seu pastor, experimentou um renascimento espiritual que a transformou numa das igrejas mais dinâmicas e influentes de toda a Ásia Menor. Os sucessores de Policarpo no Minumis, episcopado local, continuaram sua obra evangelizadora com renovado fervor, e a cidade tornou-se centro de peregrinação cristã que atraía fiéis de regiões distantes, desejosos de visitar o local onde havia acontecido o milagre extraordinário. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Esta frase, que poderia servir como epitáfio para toda a existência de Policarpo, revelou-se profeticamente verdadeira, conforme os séculos se sucederam. O Império Romano, que tentara destruí-lo, acabou convertendo-se ao cristianismo. Os perseguidores que buscaram silenciar sua voz foram esquecidos pela história, e o bispo de Esmirna, que deveria ter sido reduzido a cinzas, transformou-se em modelo imortal de fé inabalável. A ironia do destino reservou para Herodes Ático um fim muito diferente daquele que ele havia planejado para Policarpo. O prefeito romano, atormentado pelas memórias do fracasso de sua execução exemplar e pela crescente influência do cristianismo em sua província, desenvolveu uma obsessão doentia com a destruição dos seguidores de Cristo. Suas medidas repressivas tornaram-se progressivamente mais cruéis e arbitrárias, criando uma instabilidade social que acabou chamando a atenção negativa das autoridades imperiais. 2 anos após o martírio de Policarpo, Herodes Ático foi destituído de seu cargo e exilado para uma província remota do império, onde morreu em circunstâncias obscuras que muitos interpretaram como castigo divino. Sua tentativa de usar a execução pública de um líder cristão como demonstração de poder imperial havia se transformado no próprio instrumento de sua ruína política e pessoal. A transformação histórica mais significativa provocada pelo martírio de Policarpo foi a mudança na percepção popular sobre a natureza do cristianismo. Até então, muitos pagãos viam os seguidores de Cristo como supersticiosos covardes que adoravam um Deus fraco, incapaz de proteger seus fiéis. O milagre presenciado no anfiteatro de Esmirna demonstrou publicamente que o Deus cristão possuía poder suficiente para suspender as leis naturais em favor de seus servos fiéis, forçando uma reavaliação completa dessas percepções preconceituosas. A literatura cristã primitiva foi profundamente influenciada pela narrativa do martírio de Policarpo, que se tornou modelo literário para biografias posteriores de santos e mártires. Seu exemplo estabeleceu os padrões narrativos que caracterizariam as hagiografias cristãs durante séculos. A combinação de virtudes heróicas com humildade evangélica, a manifestação do divino através do humano e a transformação da morte física em vitória espiritual. Teologicamente, o martírio de Policarpo contribuiu para o desenvolvimento da doutrina cristã sobre a natureza da santidade e sua relação com os milagres. Sua vida e morte forneceram argumentos concretos para os teólogos que defendiam a continuidade dos carismas extraordinários na Igreja pós-apostólica, demonstrando que Deus continuava manifestando seu poder através de indivíduos especialmente unidos à divindade. A veneração de Policarpo como santo desenvolveu-se espontaneamente nas comunidades cristãs da Ásia Menor e espalhou-se rapidamente através de todo o mundo cristão. Suas relíquias, principalmente as cinzas aromáticas recolhidas após seu martírio, tornaram-se objetos de peregrinação que atraíam fiéis de regiões distantes, e muitos milagres de cura foram atribuídos à intercessão do bispo mártir. A data de seu martírio, 23 de fevereiro do ano 155, tornou-se festa litúrgica, celebrada anualmente pelas comunidades cristãs, e as cerimônias comemorativas incluíam sempre a leitura pública da narrativa de sua vida e morte miraculosa. Essas celebrações contribuíram para manter viva a memória de Policarpo e perpetuar sua influência espiritual através das gerações sucessivas. O local do anfiteatro onde aconteceu o martírio foi posteriormente transformado numa igreja dedicada a São Policarpo, construída exatamente sobre o ponto onde havia sido erguida a pira que não conseguiu consumi-lo. A igreja tornou-se destino obrigatório para peregrinos cristãos que visitavam Esmirna,
e muitas curas milagrosas foram relatadas por fiéis que oravam junto ao altar construído sobre o local do martírio. A influência de Policarpo sobre o desenvolvimento da espiritualidade cristã estendeu-se muito além de sua própria época e região geográfica. Monges e ascetas de séculos posteriores encontraram em sua vida modelo de equilíbrio entre contemplação mística e ação pastoral, entre coragem heróica e humildade evangélica, entre fidelidade doutrinária e caridade fraterna. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Esta frase, que resumia toda a trajetória existencial de Policarpo, tornou-se lema espiritual para incontáveis cristãos que enfrentaram perseguições, dificuldades e tentações ao longo dos séculos. Sua história demonstrou que a fé autêntica não se baseia em sentimentos flutuantes ou conveniências temporais, mas numa certeza interior que permanece inabalável, independentemente das circunstâncias externas. A paradoxal combinação de fragilidade física e força espiritual que caracterizou Policarpo tornou-se paradigma teológico fundamental para a compreensão cristã sobre a natureza da santidade. Sua vida ilustrou concretamente o ensinamento paulino, segundo o qual o poder divino manifesta-se plenamente através da fraqueza humana e que a glória eterna pode brilhar através da humildade temporal. O legado intelectual de Policarpo manifestou-se principalmente através de suas cartas pastorais, que se tornaram textos fundamentais para o desenvolvimento da teologia cristã primitiva. Suas reflexões sobre a natureza da fé, a importância da comunhão eclesial e a relação entre vida terrena e eternidade influenciaram profundamente o pensamento cristão posterior e continuam sendo estudadas por teólogos contemporâneos. Sua metodologia pastoral, baseada no exemplo pessoal mais que na imposição autoritária, revolucionou a compreensão cristã sobre liderança espiritual. Policarpo demonstrou que a verdadeira autoridade religiosa brota da santidade de vida e da capacidade de encarnar visivelmente os valores evangélicos, estabelecendo padrões que continuam inspirando líderes cristãos até os dias atuais. A dimensão profética de sua vida e morte manifestou-se na capacidade de antecipar desenvolvimentos históricos que só se tornariam evidentes décadas ou séculos depois. Sua convicção sobre a vitória final do cristianismo sobre o Império Romano pareceu utópica para seus contemporâneos, mas revelou-se profeticamente verdadeira quando o próprio imperador Constantino converteu-se à fé cristã no século IV. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. A tentativa das autoridades romanas de eliminar a influência de Policarpo através de sua execução pública transformou-se no próprio instrumento de sua imortalização histórica. O martírio, que deveria servir como advertência intimidatória para outros cristãos, converteu-se em fonte de inspiração que fortaleceu a fé de milhões de pessoas através dos séculos. A ironia suprema da história de Policarpo reside na descoberta de que aquilo que parecia ser sua maior fraqueza, a aparente fragilidade física, revelou-se como sua força mais extraordinária. O corpo delicado, que deveria ter sido facilmente destruído pelo fogo, transformou-se em instrumento de manifestação divina, que desafiou todas as expectativas naturais e sobrenaturais. Seu exemplo continua desafiando as gerações contemporâneas a questionarem suas próprias concepções sobre coragem, fé e fidelidade aos valores supremos. Numa época caracterizada pelo relativismo moral e pela inconstância de compromissos, a figura de Policarpo surge como testemunho da possibilidade de uma fé absolutamente inabalável que transcende todas as circunstâncias adversas. A narrativa de sua vida revela que a verdadeira grandeza humana não se mede pelos padrões mundanos de poder, riqueza ou fama, mas pela capacidade de permanecer fiel aos próprios princípios, mesmo quando essa fidelidade exige sacrifícios extremos. Policarpo transformou-se em símbolo eterno da dignidade humana, que se recusa a ser quebrada por qualquer forma de coerção externa. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. Esta verdade, que se manifestou de forma dramática durante
Seu martírio miraculoso continua ecoando através dos séculos como revelação sobre a natureza paradoxal da condição humana. A história de Policarpo ensina que a eternidade não é destino futuro a ser aguardado passivamente, mas realidade presente que pode ser vivenciada por aqueles que conseguem transcender as limitações aparentes da existência temporal. O bispo de Esmirna, que enfrentou as chamas sem ser consumido, transformou-se em metáfora viva da resistência espiritual que nenhuma força terrena consegue destruir. Sua figura atravessou os séculos como testemunho permanente de que existem valores pelos quais vale a pena viver e, se necessário, morrer, e de que a fé autêntica possui uma dimensão que transcende completamente as fronteiras entre vida e morte. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou.